Aqui ele diz o seguinte para mim, que devido deixa eu só dar um bom dia aqui. Então, pessoal, bom dia a todos que estão agora ao vivo. A gente acabou de iniciar a gravação, antes estávamos conversando um pouquinho, tá? E o Google acabou de me alertar aqui que uma pessoa chamada Raquel teve que ser retirada para que a reunião pudesse iniciar a gravação, tá? Eu já falava antes para vocês sobre essa possibilidade disso acontecer, tá? Não sei qual é o motivo disso, tá? Mas seguramente a Raquel vai retornar aí conosco daqui um pouquinho e vai poder participar, tá? Mas é importante vocês saberem que isso às vezes pode acontecer. Nós vamos ter uma aula específica sobre o Google Meet para poder explorar os recursos e utilizá-lo, e aí eu vou também reforçar essas informações. Então, bem-vindos, né, a todos, né? Bom dia a todos. Eu agradeço demais aí a participação de vocês neste momento síncrono, nessa segunda de manhã fria, né? Essa atividade está aqui sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente para todos que não puderam se fazer presentes. Nós tínhamos aí próximo a 100 pessoas, né, que disseram que participariam nesse horário. Alguns disseram que, em função de contratempos, não vão poder participar. Isso não tem problema nenhum, de certo. Não estou aqui fazendo chamada, nem fazendo qualquer tipo de controle, como já combinamos, né, para essa formação, a atividade que vai registrar a participação de vocês é o efetivo trabalho, né, de realização das atividades ao longo do tempo. Bom, eu vou, então, usar uma pequena apresentação aqui, onde eu faço um resumo da nossa formação, tá? Parece um pouquinho poluído aqui, mas eu vou tentar explicar e que vocês possam compreender aqui com tranquilidade. Até o momento, então, nós já desenvolvemos 3 encontros nesta formação, né? O encontro número 1 foi mais de ambientação, né? Acesso, orientações sobre o que é isso, afinal de contas, né? Que diferença tem isso em relação a outras formas que já usávamos as ferramentas, ou para quem nunca havia utilizado, então é um pouco mais desafiador, né? Conhecer essas possibilidades, né? Falamos de um pacote de aplicativos para uso educacional, fornecido gratuitamente pelo Google, né? E que foi ativado aí pela equipe da SMEC e da Prefeitura no ano de 2020, e que, na perspectiva agora, possa ser utilizado não só no momento de pandemia, mas também para além da pandemia, né? Falávamos que bom que, se for possível, deixar este legado, né, de cada vez mais a gente fazer uso de ferramentas que nos ajudam no momento de dar aula, né? Que tornam a aula mais interativa, que nos aproximem mais dos crianças e jovens dos dias de hoje, né? Isso é normal, a gente, como professor, está sempre aprendendo, né? É uma profissão, assim, que tem essa parte boa, vamos chamar assim, né? Que você precisa estar constantemente aprendendo. Então, eu vou tentar tornar aqui as coisas bem simples, assim, revisando o que a gente fez, tá? Só lembrando que o objetivo desta aula, né, ao final desta aula, ao final desta semana, né, até o dia 7 de abril, que é a nossa próxima aula, não vai ter aula quarta-feira agora, e não vai ter aula na próxima segunda, tá? A nossa próxima aula é dia 7 de abril. Então, até lá, eu gostaria de desafiá-los a montar uma aula. Cada um vai montar uma aula dentro da sua área de interesse ou conhecimento. Se eu sou professor de artes, fazer uma aula sobre artes. Se eu gosto de cozinhar, fazer uma aula sobre cozinha. Enfim, não importa o assunto, importa é vocês experimentarem, né? Vocês brincarem com a ferramenta despretensiosamente, sem nenhum aluno olhando, né? Ou alguém que vá estar apontando jeitos diferentes de fazer, tá? Então, até aqui, tudo que fizemos até hoje, né, nas aulas, nas 2 últimas aulas, especialmente, foi trabalhar o Classroom, né, o Google Sala de Aula. Esse nome Classroom, eu nem tenho mais visto ele sendo utilizado. Em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar o nome Google Sala de Aula. É esse íconezinho aqui, ó, tá? Falava
na primeira reunião que tivemos lá na SMEC, né, a professora Rosane dizia, olha, o que a gente precisa com mais urgência é o Classroom, né, em função aí das dificuldades de manter o contato presencial, que a gente ainda não sabe quando que vai retornar, etc. Então, eu dizia para ele, olha, o Classroom é muito legal, né? Nós, no campus, lá no IFAR, não usamos o Classroom, usamos um outro ambiente, né? E não, até estou achando o Classroom bem melhor, né? Mais simples de usar, né? E isso, pessoal, é uma coisa que vocês precisam compreender, esse conceito de ambiente virtual de aprendizagem. Existem vários, isso é que nem time de futebol e religião, cada um prefere um, né? Então, a opção adotada pela SMEC Frederico Westphalen, e que me parece adequada, porque é a mais fácil para todos acessarem, é o Google Sala de Aula, né? Lá no IFAR, a gente usa o SIGA-A, que para nós é a mais fácil, porque é ali que estão todos os alunos matriculados, né? Mas tem instituições, por exemplo, que usam o Moodle também, se algum de vocês eventualmente já fez cursos à distância, deve ter tido contato com o Moodle, né? Empresas que fazem, empresas privadas também têm seus ambientes privados próprios, né? O que é esses ambientes? É onde a gente monta as aulas, tá? Onde a gente organiza as aulas. Então, aqui, nesse quadrinho aqui, onde diz 03, atividades em ambientes online, eu fiz um recorte da nossa aula passada. Aqui, ó, tá? Opa! Eu fiz um recorte da nossa aula passada e coloquei aqui alguns elementos que fizeram parte daquela aula, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu gostaria de conversar aqui com você sobre aquilo que eu entendo que seja fundamental numa aula, tá? Só antes de eu continuar, quero alertar aqui o Paulo Brandi, a Claudete Maria e a Janaíne Ló, que a sala anterior, a gente está inativando ela, tá? Então, podem migrar para essa sala onde tem a formação acontecendo aqui, tá? Então, voltando aonde eu estava antes. A aula, ela recomenda-se, né, a utilização disto aqui em cima, que é chamado de tópico, tá? O tópico é uma espécie de agrupador, uma espécie de capítulo, de módulo, de aula, etapa. Então, é muito importante que você dê um bom nome, né? Que você talvez use atributos numéricos, que você use isso para dar a cronologia das atividades, né? Entendam o seguinte, se eu usar o Classroom simplesmente para fazer o detalhamento do meu diário de classe através dos tópicos, eu já estaria fazendo um bom uso dele, né? Eu já teria condições de usar a ferramenta para me organizar. Mas é dentro do tópico da aula, tá? Veja, eu posso fazer aulas no Classroom sem usar tópicos? Posso. Eu posso usar o Classroom como se fosse um grupão de WhatsApp cheio de coisas bagunçadas? Posso. Por isso que eu reforçava que numa das nossas primeiras reuniões que o Classroom é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Ele pode ser muito bem utilizado ou ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de boas práticas, né? Aquilo que eu vi e entendo como sendo, talvez, uma das formas mais fáceis de organizar uma aula, tá? Também é importante depois, na próxima semana, dia 7, eu convidei 2 pessoas para participar aqui conosco da nossa aula, e também convidei a equipe pedagógica da SMEC também para estar junto, para a gente fazer um bate-papo, uma roda de conversa sobre essa organização. Por que isso é importante? Porque dentro de uma mesma escola, né, seria adequado que os professores conversassem sobre isso e tentassem seguir um padrão. Veja, eu não estou aqui sugerindo um padrão. Eu estou dizendo que vocês deveriam tentar encontrar um padrão. Por que isso, pessoal? Porque quando o aluno sai de uma sala, pensando nos anos finais do fundamental especialmente, né?
quando ele faz mais de uma disciplina, quando ele tem contato com mais de um professor. Quando o aluno sai de uma sala de língua portuguesa e vai para uma sala de estudos sociais, ou geografia, ou história, seria adequado que ele encontrasse o ambiente mais ou menos parecido, né? Essa troca abrupta de ambiente com uma organização completamente diferente, ela não favorece, né? Claro que encontrar esse padrão é papel de vocês, da direção, da coordenação pedagógica de cada escola, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho de como é que a gente tenta organizar isso aqui no IFAR, né? Mais ou menos transpondo aqui no que o Google Sala de Aula nos apresenta. Então, a gente usa tópicos, tá? Cronologicamente definidos, os tópicos vão se sobrepondo, né? Aqui no Classroom, uma coisa que eu gosto muito é que os tópicos mais antigos, eles vão ficando para baixo e os mais atuais vão aparecendo na parte de cima, tá? A ideia dessa numeração aqui, ó, 3.1, 3.2, está ligado também ao título do tópico, então é uma coisa que eu recomendaria, né? O que isso diz para mim que estou lendo isso aqui? Bom, que eu teria que começar pelo 3.1 e depois ler o 3.2, o 3.3, o 3.4 e o 3.5, né? Nessa ordem. Então, isso também facilita a quem vai ser orientado, né? E um outro material muito importante é que eu comece clicando aqui, ou algo do tipo, clique aqui para começar, ou item inicial, etc., né? Vocês podem utilizar ele de forma... É muito importante fazer a utilização de orientações. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que, às vezes, o óbvio não é óbvio, né? Às vezes, cada pessoa entende como ela quer. Então, quanto mais detalhado forem as orientações, melhor, né? Às vezes, até com exemplos, né? De como fazer aquela atividade ou como se organizar para aquela semana. Então, vejam que eu não uso números aqui, né? Até porque ele vai ser o primeiro aqui, né? Até comecei a usar o número 0, depois achei esquisito, depois pensei, não, eu vou propor que toda aula tem um item comece clicando aqui, que é, de fato, por onde deve ser começado, tá? Depois, as aulas vão ter materiais de aula e vão ter atividades, tá? E aí o Classroom começa a ficar muito simples. Pensem comigo, ó. Na nossa segunda aula, né, a nossa aula número 2, a gente falou de materiais de aula, né? Foi nessa aula que vocês foram desafiados a fazer um vídeo para o YouTube, né? E aí eu expliquei por que um vídeo para o YouTube, né? Porque o YouTube é uma plataforma própria para vídeos, né? Ele vai armazenar o vídeo da melhor forma possível, ele vai colocar diferentes versões do vídeo com mais qualidade ou com menos qualidade e vai entregar isso para o teu aluno conforme a conexão que ele tem, né? Se você tem alunos com deficiência visual, por exemplo, ou auditiva, né? Ele vai acrescentar ali legendas que podem, de alguma forma, auxiliar, né? A utilização de legendas automáticas para o idioma português, né? Não são todos os idiomas que têm esse recurso, mas o idioma português tem, né? Não é perfeito, mas é próximo ao perfeito, está constantemente sendo atualizado, né? E também, quando nós fizemos as aulas sobre materiais, quando nós fizemos a aula sobre materiais, só um pouquinho que eu desativei um som da sala reserva aqui. Voltando aqui. Então, quando nós fizemos a nossa aula sobre materiais, a gente também falou sobre fatiar arquivos PDF, né? Eu vi, assim, vários depoimentos de pessoas que acharam difícil fazer e outras que também gostaram da dica, né? Que faziam aquilo de outra forma, né? Uma vez aqui numa formação que teve no IFE, a gente recebeu até uma crítica, assim, para que tem que estar explicando fatiar arquivos PDF? Mas não é isso que a gente está explicando. A gente está explicando que, às vezes, o teu material ele tem que ser dividido em partes, né? Se você vai sugerir a leitura de um livro didático e você tem esse livro em formato digital, por que não disponibilizar apenas a parte
relativa ao material, né? Uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo é que, às vezes, menos é mais. Se você coloca muito material, né, o aluno entra e vê aquela montanha de coisas para fazer e, às vezes, não está tão organizado, ele se assusta, né? São poucos estudantes, às vezes, que têm autonomia para se acalmar e começar do começo. Então, assim, às vezes, menos é mais, tá? E aí, nesse sentido que eu tentei ensiná-los, né, a fazer o recorte de partes de um arquivo PDF. Também falando, né, por que PDF, né? Porque PDF é um formato de arquivo que pode ser aberto em qualquer dispositivo, sem que isso afete a sua formatação. E o PDF é um padrão de arquivo que não é pago. Você não precisa de nenhum software pago para poder acessá-lo. Então, é até uma questão de acessibilidade, né? De não colocar materiais que somente um ou outro aluno vai poder ter acesso. Ou ainda, correr o risco de organizar um material de aula fantástico, e aí o aluno abre isso num outro programa e desconfigura tudo que você havia organizado, e aí ele também não vai entender, né? Então, quando a gente fala de materiais de aula, e a gente falou isso na nossa aula número 2, as atividades propostas para vocês naquele momento eram justamente para que vocês compreendessem como produzir o material, né? Aquele livrinho dos dinossauros para colorir não é nada mais do que um arquivo qualquer, que pode ser uma apostila, pode ser uma atividade que vocês organizaram para os alunos, pode ser um recorte do livro didático, pode ser muitas coisas, né? E fatiá-lo, né? Disponibilizá-lo em partes é importante saber. E vocês devem ter visto ali que não é tão difícil, embora alguns encontraram um pouquinho de dificuldade, talvez até porque acessaram exclusivamente pelo celular, e os vídeos ali mostravam como fazer pelo computador, né? Mas, basicamente, os passos são muito parecidos, né? Você vai pegar um arquivo que tem 200 páginas, enviar para um ambiente online e dizer lá quais são os intervalos de página que você gostaria de baixar, fazer o download para o teu computador, né? E essa atividade aqui, que a gente fez naquele dia, né, consistia basicamente em devolver para o ambiente o arquivo PDF gerado. Bom, então, vejam, vamos de novo, ó. O Google Sala de Aula permite eu organizar uma aula. Essa aula tem um tópico. O tópico ele é muito importante porque ele diz tudo sobre a organização cronológica das coisas. E isso é importante, né? Pense em um aluno que entrou atrasado na turma. Acontece, né? Então, ele tem que saber por onde ele começa, né? Dentro de um tópico, eu vou ter duas coisas. Ou eu vou ter materiais, ou eu vou ter atividades. Qual é a diferença? A diferença é que materiais são coisas estáticas, paradas, né? Eu não interajo com elas, no máximo dando um curtir lá no vídeo do YouTube, né? Mas eu vou baixar os arquivos, eu vou me apropriar, é ali que vai estar o teu material de aula, né? A gravação da aula, o material especificamente que o aluno precisa manusear, né? Bom, e a outra parte, então, da aula são as atividades. E aí a gente entrou nesse conteúdo na última aula agora da quarta-feira passada, tá? E as atividades, então, sim, elas são itens que o aluno interage. Elas obedecem uma espécie de fluxo, né? Elas são como é que o Google chama, atribuídas, né? Quando você cria uma atividade, você atribui ela aos participantes de uma turma, que vão, então, ler as orientações e fazer a atividade. Para que a atividade seja vencida, o aluno precisa devolvê-la, né? E ele pode devolvê-la de muitas formas. E aí, talvez,
essa é a parte do Classroom que eu acho mais confusa, né? E eu tenho observado isso com alguns de vocês. Vou dar um pequeno exemplo, assim, ó. Tinha uma atividade lá que era para vocês fazer uma enquete, né? Um questionário. Alguns de vocês responderam, ok, vou fazer, né? E deram devolver. Veja, não era essa a resposta que eu gostaria. E mais do que isso, o fato de vocês devolverem para mim faz com que vocês não possam mais alterar a atividade. Eu preciso, de novo, devolver para vocês. E esse processo de devolver e entregar, devolver e entregar, é a parte mais rica da aprendizagem, né? Porque ali eu vou colocar comentários privados, eu vou colocar orientações específicas, e eu vou me comunicando com o aluno num ambiente oficial, né? Sobre uma atividade ou um material específico que ele está trabalhando. Então, facilita também, a gente vai falar sobre isso numa aula no futuro, nas próximas semanas, sobre a comunicação em ambientes online. E eu vou citar esses exemplos também, tá? Então, vamos lá. As atividades, elas vão se dividir, na minha cabeça, assim, pelo que eu dei olhando, em basicamente 4 tipos, né? As perguntas, que podem ser descritivas ou objetivas. A pergunta, ela permite que você coloque um questionamento e o aluno tenha que respondê-lo, tá? Na primeira aula, quando vocês tiveram que se apresentar aos colegas e dizer o nome de vocês e aonde vocês trabalham e quais são as expectativas para o curso, eu usei lá uma pergunta do tipo descritiva. Eu tenho a impressão que vocês conseguem ver as respostas dos colegas também. Então, esse tipo de atividade pode ser utilizada nesse sentido, né? Quando você tem que fazer uma pergunta, uma reflexão, aquilo que talvez não tenha resposta certa ou errada, você quer ouvir os participantes do teu curso, né? Então, uma pergunta descritiva, tá? Já a pergunta objetiva pode ser feita também despretensiosamente, sem ter uma resposta certa ou errada. Neste curso aqui, nós usamos a pergunta objetiva, o ícone dela é esse pontinho de interrogação aqui, ó, tá? Nós usamos a pergunta objetiva aqui, ó, para fazer enquete, para saber quantos de vocês participariam hoje conosco aqui e quantos participariam de tarde ou de noite, né? Então, essa é a pergunta objetiva. Você lança a pergunta, qual é o horário mais adequado para você participar? 9 horas da manhã, 2 da tarde ou 7 da noite? Né? E as perguntas dos participantes vão respondendo. E, mais do que isso, quem está participando do curso também consegue ver como é que está avançando, né, as respostas, né? Pode ser feito até por questões mais polêmicas, né, onde você quer discutir com a turma. Vamos supor que você vai falar sobre um tema delicado, né, onde a opinião de cada um pode, talvez, mudar o rumo das discussões da tua aula, então, também pode ser usado, né, o item pergunta. E aí, o outro tipo de atividade que não é a pergunta é a atividade em si, né, você vai lá no Classroom e vai criar uma atividade, tá? Essa atividade, ela pode ser muitas coisas, tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Ela pode ser a simples realização de uma coisa no caderno, né? Em que o aluno não precisa dar devolutiva para o professor, mas tem que dizer ali que concluiu, tá? Nessa semana agora, vocês têm uma atividade onde vocês vão ter que fazer a aula, né? E vocês não vão ter que entregar nada. Vocês vão ter que fazer a aula, né? E aí simplesmente vão dizer, professor, está pronto, né? E aí a equipe da SMEC ali e também o Tobias, que está participando aqui conosco, vai me auxiliar, né, a verificar se os objetivos foram atingidos, tá? Mas também existe atividade do tipo entregar um arquivo. Fico pensando muito na e-mail, né, nas e-mails, quando a forma de entregar seria basicamente com fotos, né? Fotos da criança,
fotos do caderno, né? Na educação infantil, anos iniciais, tem muito disso, né? Mandem uma foto da atividade concluída, né? Por que eu vou receber essa foto no meu WhatsApp particular se eu posso receber dentro do ambiente, lá na atividade específica, né? E posso muito bem por lá controlar quem é que conseguiu e quem é que não conseguiu. É óbvio que, num primeiro momento, as famílias vão relutar um pouco e vão dizer, não, mas eu prefiro mandar no WhatsApp, é muito mais fácil, mas é uma questão cultural, que a gente tem que ir aos pouquinhos mostrando que não é tão difícil mandar por aqui, né? Os benefícios são muito melhores, né? A qualidade do trabalho do professor ao receber tudo num único ambiente vai ficar melhor. O Classroom, ele não é pesado, não é difícil ou confuso, né? Tem que as pessoas compreender como ele funciona. Talvez uma aula síncrona, como essa que estamos fazendo agora, explicando como que você está organizando a tua aula e aonde é que as atividades devem ser postadas, resolva o problema, né? E assim vai ter 2 ou 3 que vão relutar um pouco mais, e você vai negociando até que você tenha, então, com o passar do tempo, todos os estudantes enviando, né, ou seus familiares, as atividades por dentro do Classroom. Então, a atividade mais simples que tem é a atividade de entrega de um arquivo, né, onde ele vai entregar uma foto, ele vai entregar um trabalho, ele vai entregar o objeto digital relativo à atividade que se propôs para ele fazer, né. E também existe a atividade com teste, né, e aí o malvado aqui fez vocês na aula passada, participar de um teste de conhecimentos, né, com 8 questões, e eu fiz questão de fazer isso para vocês também se sentirem do outro lado, né, no lado do aluno, né, sendo testado, né, eu não vou divulgar as notas, vou ficar comparando notas, não é isso, mas é importante você ver como que ele se sente também, né, quando ele tem um teste objetivo, que ele precisa responder, que ele responde eventualmente errado e ganha uma nota baixa, né? Isso faz parte também, não digo que tem que ser a forma mais utilizada de materiais, atividades, digamos, né? Mas facilita, né? Aqui do outro lado, essa foi a atividade mais fácil de eu corrigir, porque ao vocês enviarem as suas respostas, automaticamente o Google Classroom importa elas lá do Google Formulários e eu já tenho as notas aqui prontas, né? Claro, e aí entra, eu vou ter que agora, claro, com vocês aqui é um pouquinho diferente, mas se fosse numa sala de aula, eu iria talvez dar atenção àqueles que tiveram as notas mais baixas, né? Ou também eu poderia explorar a avaliação das questões e ver quais foram as alternativas incorretas mais marcadas, né, mais escolhidas, para mim ver o que é que confundiu a galera, né? Naqueles casos em que foram notas baixas. Então, veja, eu vou ter, resumindo então, o Google Classroom permite eu colocar uma aula que deve ter um tópico. Essa aula, ela tem materiais, que normalmente são vídeos ou arquivos. Se forem arquivos, dependendo do contexto da aula, de preferência em formato PDF, tá? Além disso, a aula pode ter atividades, né? Não é que toda aula tenha que ter uma atividade. Eu acho que sim, que toda aula deveria ter uma atividade, pelo menos, né? Não para valer nota, mas para dizer que um estudante passou por ali, tá? Para ter uma espécie de controle, né? Eu estou mais ou menos aqui acompanhando quem de vocês está fazendo tudo, quem começou fazendo e não fez mais, quem está colocando as coisas em atraso em dia. Tudo bem, isso faz parte, a gente entende, isso é normal, né? O ambiente está ali 24 horas para receber o envio das atividades de vocês, tá? E, além dos materiais, então eu vou ter as atividades, que estava falando, então, né? Que poderão se dividir aí em perguntas descritivas, perguntas objetivas, lembrando que nesse caso aqui os participantes conseguem acompanhar os resumos, né? Então, eu usaria isso numa espécie de discussão com a turma, né? Onde eles podem ver as respostas dos colegas, e isso não vai influenciar, né? Eu posso fazer a atividade que é a entrega do arquivo, né? Da foto, do trabalho, ou a atividade com o teste, que é o uso do questionário. E todos esses tipos de atividades, vocês estão entrando em contato, né?
nessas nossas aulas. Bom, eu vou agora mostrar o que eu quero que vocês façam para essa nossa próxima semana, tá? Vou fazer bem como eu gostaria que vocês fizessem aqui, tá? Então, eu vou trocar aqui de guia. Vocês estão vendo aqui a guia do Google Sala de Aula? Se alguém puder me dar um ok no microfone, agradeço, porque eu não estou enxergando vocês aqui. Vocês estão vendo aqui? Aparece. Tá. Sim, está aparecendo. Muito obrigado. Tá bom. Então, pessoal, aqui no Google Sala de Aula, né, que vocês acessam pelo menu de 9 pontos aqui, né, Google Sala de Aula, vocês vão encontrar todas as turmas que vocês têm ao longo do tempo aí, tá? Uma turma, ela pode ser arquivada, ela não pode ser excluída, né? Vou pegar esse exemplo aqui, ó, eu posso mover, editar, copiar e arquivar, tá? Arquivar significa que ela não vai mais aparecer aqui para mim, mas ela fica lá guardada num espaço, num arquivo morto, vamos chamar assim, né? Eu posso recuperar ela através daqui das turmas arquivadas, ó. Tá? Bom, para fazer a atividade dessa próxima semana, então, o primeiro passo é vocês se planejarem, né? Pegar um papel, uma caneta, um caderno e desenhar a aula. Vocês vão fazer uma aula sobre o quê? Sobre música? Sobre culinária? Sobre para que serve um dígrafo? Sobre funções de números de primeiro grau, né? O que vai ser sobre a história do Brasil? Sobre o que vai ser a aula de vocês? Essa é a parte do planejamento, essa é a parte mais difícil e a parte mais nobre, tá? E não tem jeito, vocês sabem fazer isso melhor do que eu, né? Ou nós sabemos porque somos professores e estudamos para isso, né? Então, você vai planejar a tua aula. Planejou, escolheu o assunto, né? Lembrando que a gente vai estar olhando isso, né? A gente vai ver essa aula. Então, vocês vão clicar aqui no botão mais, ó. Criar ou participar de uma turma. A turma pode estar criada já e você vai participar dela, ou você vai criar uma turma, tá? Não precisam fazer isso agora, tá, pessoal? Até porque vocês nem planejaram o que vão fazer. Então, eu vou criar aqui uma turma. A única informação obrigatória que tem algum significado aqui é o nome da turma, tá? E aí eu vou pedir para vocês que usem o nome completo de vocês, tá? Vamos imaginar que vocês vão fazer sobre animais domésticos, tá? Não precisam botar aqui animais domésticos, embora seja esse o conteúdo. Botem o nome de vocês para que nós possamos ajudá-los a identificar o que vai acontecer, pessoal, para vocês entenderem. Nós vamos ser inscritos, né? Eu vou passar ali 2 endereços de e-mail que vocês vão escrever como alunos, e para nós vai aparecer mais de 200 turmas matriculadas. Então, para nós conseguir se achar nesse universo, usem o nome de vocês, tá? Então, vou botar aqui Bruno Batista Boniati. Eu só vou usar aqui manhã para mim diferenciar do que eu vou fazer de tarde e de noite, tá? Aqui a minha turma. Criar, tá? Isso aqui não interfere em nada, podem usar se quiserem, não muda nada. Criar. Demora um pouquinho, tá? Ele está criando umas pastinhas lá no Google Drive. Pronto, tá? Tá aqui criada a turma. O primeiro passo agora seria dar uma configurada nela. Um exemplo aqui é selecionar um tema, tá? É sobre culinária? Não, acho que esse aqui, que tem um cafezinho aqui, tá legal. Então, vou selecionar o tema. Tá? Ele vai mudar aqui o desenho. E as cores também, né? Outra coisa que eu costumo fazer aqui no botão configurações, ó, você pode mudar o nome depois, né? Mudar a descrição, né? E aqui você vai fazer algumas configurações. Como é que os participantes vão entrar na tua turma? Tá? Eles vão entrar através de convite, como vocês entraram na nossa aula, ou não? Eu vou deixar aqui desativado. Mas isso é opcional, vocês fazem como quiserem, tá? O mural. Os alunos podem postar e comentar, só podem comentar ou apenas professores? Eu costumo usar isso aqui, apenas professores, tá? Vocês podem achar que é um pouco de censura, né? Mas funciona bem. Às vezes, dependendo da idade dos alunos, eles não têm maturidade para entender o que pode e o que não pode botar no mural da turma. E depois que botou ali, né, fica ali. Então, vou botar aqui apenas o professor. E se eu vou usar o Google Meet ou não para essa turma? Eu vou deixar sem nada. Aqui ele pede como é que eu vou fazer as avaliações. Nesse caso, acho que não tem avaliação, né? Mas poderia botar aqui o total de pontos ou uma ponderação por categorias de notas, né? Que eu posso criar.
vou botar aqui a total de pontos. Vai somar todos os pontos das atividades e deu. Tá? Lembrando que isso é só um teste, pessoal, para vocês fazerem uma atividade. Então, não se preocupem muito com isso. Vou dar um salvar e está pronta a minha turma, tá? Lembrando que a turma, na visão do professor, e agora eu vou dizer uma coisa, vocês são professores, tá? Ela tem mural, ela tem atividades, ela tem pessoas e ela tem notas, né? Bom, vamos começar aqui por atividades, ó, tá vazio aqui, né? A primeira coisa que eu vou criar é um tópico, aqui embaixo, ó, criar um tópico, tá? Vou chamar aqui de aula 1, introdução à culinária italiana. Pronto. Ó, se eu for fazer a aula 2, eu vou criar um outro tópico, ó. Não precisa fazer a aula 2, tá? É só um exemplo. Aula 2, massas. Ó, veja que ela vai cronologicamente aparecendo a mais antiga em cima, embaixo, desculpe, e a mais recente em cima, tá? Dentro da aula, vou apagar aqui para não atrapalhar. Dentro da aula, eu vou criar pelo menos 3 elementos. Um material chamado comece aqui, e vou botar aqui as orientações. Tá? Vou escolher aqui o tópico da aula 1 e vou postar. Tá? Eu vou criar um material de aula, tá? Um exemplo, um link sobre culinária italiana, né? Posso gravar um vídeo se eu quiser, posso fazer um texto se eu quiser, ou posso pegar um material da internet citando a fonte, não tem problema. Vou colocar aqui, então, título, vídeo com a história da culinária. Vídeo com a história da culinária. Um exemplo aqui, eu vou descrever aqui também, né? E vou colocar o vídeo direitinho. Aqui eu estou fazendo rápido, só para vocês enxergar. Ó, acabei esquecendo de colocar o tópico, ó, por isso que ele ficou fora aqui, né? Então eu vou trazer ele com o mouse aqui para baixo, ó. Não consigo arrastar. Deixa eu fazer aqui diferente. Então, editar e vou colocar o tópico aqui. Agora sim. Vou trocar ele de lado aqui. Muito bem. E por fim, eu vou fazer uma atividade. E aí eu vou deixar para vocês escolher o tipo que vocês quiserem explorar. Lembrando que isso aqui é um laboratório, né? Vocês vão fazer aqui o que vocês quiserem. Vou botar aqui uma atividade, então, chamada poste a foto da receita pronta. Tá? Vou definir aqui o tópico, vou definir uma data de entrega, né? Sempre lembrando que ter datas de entrega é importante, porque nós procrastinamos muito, né? Deixamos para a última hora, às vezes, precisamos de ter uma data, se a gente não coloca uma data, a gente não faz as coisas. Não sei se vocês são assim, mas eu sou muito assim, eu preciso, né? E aqui, então, tá? Veja que eu não usei números, né? Mas acho que eu poderia usar números aqui, né? Então, se essa é a aula 1, então eu vou colocar aqui no vídeo, vou colocar aqui o item 1.1, ponto, né? Vou salvar. Essas coisas vocês têm que olhar, gente, com empatia. Vocês têm que olhar pensando na outra pessoa, né? Quem é o teu aluno? É o pai do aluno que vai acessar? É o aluno mais autônomo? Como é que ele vai enxergar isso aqui lá quando ele for fazer a aula 1? Será que ele vai entender que ele tem que começar aqui, depois ele tem que fazer isso e depois isso, né? Então, isso é muito importante, tá? E, por fim, pessoal, vocês vão vir aqui em pessoas, tá? E vocês vão acrescentar os alunos, tá? Vocês vão vir aqui no botão convidar alunos, e são 2 alunos que vocês vão colocar. Um aluno se chama Apoio TI, tá? E o outro aluno se chama Formação SMEC, esse aqui, tá? Convidar. Nesse momento, essas 2 pessoas aqui vão receber uma mensagem dizendo que foram convidados para participar de uma aula e vão poder ver esta aula, né? Especialmente esse usuário chamado Apoio TI, ele vai estar me ajudando aqui, né, a fazer a correção dessas atividades
para ver se vocês seguiram os elementos mínimos de uma aula, tá? Óbvio que aqui vocês vão colocar o vídeo da culinária italiana, se esse for o tema de vocês, estou brincando, né? Vão colocar as orientações, né? Não, eu fiz aqui um exemplo muito cru, muito rápido, né? Sobre isso. Bom, basicamente essa atividade que vocês terão para fazer, tá? Eu, nesse momento, volto aqui em tela cheia para conversar um pouquinho com vocês. Eu até acho que vou encerrar a gravação aqui para a gente poder conversar um pouco também, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês era fazer essa revisão, né? Mostrar para vocês os elementos fundamentais da aula e agora, então, abrir um espacinho para que vocês possam, então, participar um pouquinho, a gente possa conversar um pouquinho aqui. Então, vou interromper a gravação para ela não extrapolar o limite de tempo e já conversamos,